Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o quadro econômico da Rússia. Esse quadro econômico é evidenciado principalmente sobre a estrutura de duas temáticas principais. Você entender como é que se organizou essa economia e principalmente os produtos gerados dentro do território russo. Para isso, obviamente, temos que entender que veio de uma estrutura de uma economia soviética de 1922 a 91, onde uma economia planificada e uma economia planificada baseada na estrutura de base, principalmente ligada à indústria bélica, não promoveu um capital de giro. E essa ausência de capital de giro não teve um aproveitamento muito forte dentro do que a Rússia poderia oferecer. Uma das emblemáticas causas possíveis para o fim da União Soviética. Dentro desse potencial, devemos destacar, claro, a extensão territorial da Rússia, a implementação e a visualização de muitos recursos naturais, sendo alguns deles destacáveis em primeiro e segundo lugar em termos mundiais, além de metais preciosos. Esta situação, então, de riqueza econômica, gradualmente foi sendo investida ou reinvestida com o final da Guerra Fria. Mesmo com o final da Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética, a indústria bélica não foi deixada de lado. O que se percebeu é que um viés de uma promoção apenas para a suplementação do socialismo passou a configurar como sendo uma indústria bélica. Então, além de produzir mísseis balísticos, armas de fogo e tensões nucleares, se promoveu então a venda desses produtos para outros países e que, claro, com toda a tecnologia desenvolvida durante a Guerra Fria, a Rússia hoje configura no cenário mundial como um dos setores mais rentáveis dentro da economia russa. Também devemos observar que pela desconstrução da economia planificada e a entrada no mercado global, a Rússia abriu-se também para conversações. E uma das formatações mais fáceis para a conversação é a inserção em blocos econômicos. A Rússia efetivamente faz parte do APEC, que é um livre comércio, onde países da Ásia e permeando o Pacífico estabelecem um livre comércio, onde a circulação de produtos se dá com barreiras alfandegárias diminutas e menos cobrança de impostos, para potencializar a questão econômica na região. Não podemos destacar que o viés que durante séculos permeou a história russa, desde o século XVIII, não deixa de existir no século XXI. Por mais que tenha dissolvido a União Soviética, algumas estratégias áreas ainda são focos de disputas russas. E a região da Crimeia, desde 2014, se considera anexada, apesar da própria Ucrânia não considerar. Isso mostra que o viés de implementação imperialista da Rússia não foi deixada de lado, porque é uma questão histórica muito presente aos dias atuais. Também devemos evidenciar que aquela base da União Soviética permanece até hoje, agora talvez com mais qualificação e talvez uma inserção em áreas que antes dificilmente eram aproveitadas por causa dos critérios de invernos rigorosos e longos. Mas mesmo assim temos uma diversificação na agricultura e uma diversificação na pecuária. Isso se percebe também nos recursos naturais de extração, onde percebemos uma parte sul da Rússia extremamente diversificada e super bem aproveitada. Vemos uma parte norte ainda meio vazia, mas que, claro, com grande potencial. Isso mostra a qualificação que a Rússia pode obter a médio e a longo prazo de toda a sua industrialização, que vem cada vez mais se diversificando, de uma indústria bélica para todas essas instâncias, tanto em bens de consumo, mas principalmente em bens de consumo ligados à venda e um trânsito muito mais rápido. E isso também pode fazer com que aquela fuga de cérebros acontecida durante o período da Guerra Fria faça um movimento inverso, porque muitas pessoas fugiram da União Soviética por não ter mais a qualificação e o rendimento satisfatório, mas que gradualmente, com essa retomada da Rússia dentro de um cenário capitalista em que ela se colocou novamente, podem fazer com que haja um resgate de toda essa estrutura perdida naquela época. Nesse vídeo falamos sobre o quadro econômico da Rússia em pleno século XX e XXI. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.